Muito bom dia, meu nome é Duarte Ataíde, eu sou o Managing Partner da Abreu Advogados e como me dar início a mais esta Ford Session, a 25ª e a primeira dedicada à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, com o tema A um passo da presidência portuguesa, o programa do trio Alemanha, Portugal e Eslovénia. As Ford Sessions da Abreu Advogados são seminários em rede, focados na procura de soluções empresariais sobre temas de interesse geral. E com esta sessão de hoje concluímos o nosso programa de webinars, que depois retomará em setembro. E diria eu que fechamos com chave de ouro, porque contamos com a participação da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus para debater o programa do trio, pelo qual se regerá também a presidência portuguesa do Conselho, que se inicia em 1 de janeiro de 2021. As presidências dos Conselhos da União Europeia, como sabemos, são oportunidades para os Estados promoverem as suas prioridades. No entanto, no contexto da atual crise pandémica, torna-se ainda mais evidente a necessidade de um trabalho conjunto que ultrapasse as prioridades de cada Estado e a importância de um programa comum que indique um rumo para resolver esta crise. A Comissão Europeia tinha apresentado em dezembro o Green Deal, o Pacto Ecológico Europeu, e procurava assentar o seu mandato na transição energética e digital, mas teve de corresponder à urgência desta crise com vários pacotes de propostas dirigidas à recuperação e à retoma. E em particular o pacote de maio, que combinava o futuro quadro financeiro plurianual e o plano de recuperação Next Generation EU. Tendo os líderes europeus, como todos sabem, chegado nos últimos dias a acordo quanto aos contornos destes dois instrumentos. É por isso fundamental para nós conhecer mais em detalhe estes instrumentos, o que podemos esperar nos próximos 18 meses e, sobretudo, o que podemos esperar da presidência portuguesa. E para esse efeito não podíamos contar com uma melhor ajuda da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, embaixadora Ana Paula Zacarias, que está aqui connosco e quem eu desde já agradeço, e que tem um extensíssimo e brilhante currículo. É licenciada em Antropologia Cultural pela Universidade Nova de Lisboa, foi assistente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e na sua carreira como diplomata ocupou vários cargos de destaque, eu saliento apenas alguns: o cônsul de Portugal em Curitiba, representante permanente adjunta na delegação de Portugal junto à Unesco, embaixadora de Portugal na Estónia, representante adjunta na REPER junto à União Europeia e depois ao Serviço da Ação Externa da União Europeia, foi embaixadora da União Europeia no Brasil, na Colômbia e no Equador. Foi nomeada Secretária de Estado dos Assuntos Europeus em 2017 e desde outubro de 2019 que exerce o seu segundo mandato. Eu recordo que esta sessão está pensada para durar 1 hora, começará com a apresentação da Sra. Secretária de Estado, seguida de uma conversa com a Inês Sequeira Mendes e o João Vacas, sócia e consultor da Abreu Advogados. No momento da inscrição nós pedimos a quem se inscrevesse que nos enviasse as suas questões, que nós depois condensámos por tópicos para abranger o maior número de temas possíveis, mas sem prejuízo poderão colocar questões adicionais durante a sessão através do e-mail eventos@abreuadvogados.com. Muito bem, então tem a palavra a Sra. Secretária de Estado, muito obrigado. Muito obrigada, muito bom dia, Dr. Duarte Ataíde, é um prazer estar aqui convosco virtualmente hoje e agradecer à Abreu Advogados esta possibilidade de compartilhar, de dialogar sobre questões europeias, nomeadamente no contexto da preparação da presidência portuguesa de 2021. Uma palavra também de agradecimento ao João Vacas, com quem tive a oportunidade de trabalhar e que foi um grande prazer também revê-lo aqui nesta videoconferência. Eu começaria por falar um bocadinho, se achassem bem, sobre o momento histórico que vivemos ontem. Ou seja, acabamos, os líderes europeus, depois de 4 dias de intensíssimos trabalhos e várias noites não dormidas, conseguiram chegar a um acordo e temos neste momento terminado de alguma maneira, ainda falta obviamente o consentimento do Parlamento Europeu, mas de alguma maneira está posta em cima da mesa e trabalhada a arquitetura de base do que será os financiamentos da União Europeia para a próxima década, digamos assim. Neste momento, os líderes aprovaram um importante pacote de medidas que inclui o quadro financeiro plurianual no valor de 1.074 mil milhões de euros, a que se junta o Fundo de Recuperação, ou o Plano de Recuperação, melhor dizendo, porque dentro dele está um fundo e outros programas, o Plano de Recuperação no valor de 750 mil milhões de euros. Não podemos esquecer
que este bloco de financiamento se junta àquele que já tinham sido as medidas aprovadas pelo Banco Central Europeu, cerca de 1.350 mil milhões de euros, e temos também o programa aprovado pelo Eurogrupo em 3 blocos, no total de 540 mil milhões de euros. Se a isto somarmos as medidas que a nível nacional os Estados-membros estão a tomar, que são estimadas em cerca de 3 mil milhões de euros, temos realmente uma dimensão gigantesca de recuperação da economia europeia, mas também face a uma situação de crise absolutamente extraordinária, que alguns consideram ser a maior crise económica vivida pela Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Seja como for, o que eu acho mais importante salientar aqui é que num contexto histórico não muito fácil, porque temos aqui a saída do Reino Unido, por um lado, um contribuinte líquido da União Europeia que sai, temos por outro lado uma agenda estratégica aprovada pela União dirigida a aspectos muito importantes para o futuro, o mundo digital, as questões climáticas, os aspectos relacionados com a ciência e a tecnologia, que entram de alguma maneira em confronto com aquelas políticas ditas mais tradicionais, como as políticas de coesão, a parte redistributiva do orçamento da União Europeia e a parte dedicada à agricultura. Em cima disto temos a pandemia, que nos afetou a todos e que foi uma crise, digamos assim, que vem introduzir aqui elementos muito disruptivos. E somado a tudo isto, a fragmentação política que assistimos na Europa, com a grande maioria dos governos formados, são governos de coligação, com dificuldades às vezes de assegurar, em muitos casos, a sua própria sobrevivência política é determinada por diálogos internos muito intensos. E é neste contexto que os líderes aprovam esta proposta de uma maneira rápida. É certo que estávamos a discutir o Orçamento da União desde maio de 2018, mas esta última perna deste percurso foi aprovada em 3 meses. Portanto, temos uma resposta rápida, temos uma resposta robusta, já falei aqui então da dimensão financeira deste pacote nunca visto. Temos também uma resposta que é inovadora, eu diria, coerente e inovadora. Coerente porque ela se articula em termos das elegibilidades em torno de uma visão estratégica de longo prazo, relativa ao período que vai desde agora até 2027, o Orçamento da União é para 7 anos, e articula de uma forma muito coerente com um pacote de medidas de curto prazo que possam, de alguma maneira, complementar as medidas estruturais que estavam a ser pensadas. E, ao mesmo tempo, inovadora, porque o que nós trazemos aqui é um financiamento da Comissão Europeia junto dos mercados, é a primeira vez que existe esta ideia da mutualização da dívida europeia, e um segundo aspecto muito interessante, que é a criação de novos recursos próprios que aparecem, seja o recurso dos plásticos, seja o recurso da taxa digital, seja uma taxa de carbono a ser cobrada na fronteira, sejam outros possíveis financiamentos, outros possíveis recursos próprios. E, portanto, há aqui uma coerência, há uma robustez, há uma inovação que é fundamental. E eu diria que muitos daqueles programas horizontais que a Comissão pôs em cima da mesa e que são fundamentais para o futuro, como o Horizonte Europa, por exemplo, vai subir cerca de 23% em relação ao programa anterior, o Erasmus sobe mais de 40% e outros programas têm também uma forte componente. Além de se ter assegurado os envelopes nacionais. Os envelopes nacionais para a coesão, os envelopes nacionais para a política agrícola comum. E, por isso, ao fim de todo este diálogo, conseguiu-se finalmente provar que a União Europeia funciona,
tem os seus tempos, tem os seus timings, tem um processo negocial difícil, mas consegue dar soluções. E porquê é que eu começo a falar disto no quadro da presidência portuguesa? Porque este é um dossiê central, ou seja, se nós conseguirmos ter este dossiê resolvido, ele agora foi adotado, daqui tem que haver a negociação com o Parlamento Europeu e esperemos que todo este pacote possa entrar em vigor no início do ano. Ainda temos toda a regulamentação destes programas também para fazer em codecisão com o Parlamento Europeu e esperemos então que no início de 2021 tudo isto esteja pronto para entrar em vigor. E finalmente teremos uma União Europeia com as instituições a funcionar em pleno, desde as eleições de maio de 2019, teremos uma agenda estratégica aprovada pelos líderes, que é uma agenda de modernidade muito importante, e teremos os meios financeiros para a concretizar. Se de alguma maneira conseguirmos, ou a pandemia for contida, e se resolvermos o último grande destes dossiês impactantes, que é o Brexit, a presidência portuguesa, no início de 2021, pode dar início a um novo ciclo europeu. Um novo ciclo europeu marcado de uma maneira muito positiva. Claro que é óbvio que temos que ter sempre em conta que a pandemia não nos larga e que está aqui e que provavelmente este problema acompanhar-nos-á, mas esperemos que já não nos apanhe tão desprevenidos como nos apanhou no início. E, portanto, 2021 pode ser realmente o início de um novo ciclo de esperança, de um novo ciclo de regeneração, chamemos-lhe assim, do quadro europeu. Portanto, no fundo, um ciclo que nos leve à ideia de competitividade, mas também convergência, à ideia de recuperação económica, mas também social. É muito interessante que, dizia outro dia um amigo meu que dizia, a pandemia pôs-nos perante o espelho. E é verdade, a pandemia trouxe-nos, é como uma pessoa que perante o espelho vê as suas rugas e vê as suas debilidades, as suas vulnerabilidades. E a União Europeia, face ao espelho, percebeu que tem muitas dessas vulnerabilidades que têm que ser tomadas em consideração. Por exemplo, percebemos que os nossos sistemas de saúde, em muitos casos, não estão preparados, tivemos que fazer um esforço enorme e precisamos de ter um programa de saúde que ajude os Estados-membros, através dos seus programas de recuperação e também através de um programa europeu a tratar das questões da saúde. Percebemos que o emprego mais vulnerável foi o primeiro a desaparecer, ou seja, as pessoas ficaram sem emprego, sobretudo aqueles que tinham contratos mais precários. E isso pode fazer ocorrer situações de enorme desigualdade e um crescimento da pobreza. Também aqui as questões de género são importantes porque muitas das pessoas que ficaram sem trabalho são mulheres, porque são também o grupo mais vulnerável. E, finalmente, as empresas que tinham uma liquidez muito pequenina, muitas vezes entraram imediatamente em insolvência. E isto é um problema que é preciso capitalizar as empresas, é preciso dar-lhes músculo, dar-lhes força para que elas possam entrar para fazer um percurso positivo. E depois percebemos também que a questão da capacidade de ação, ou seja, da capacidade de um trabalhador se reintegrar no processo de trabalho, exige formação. Exige que as pessoas tenham uma formação de base, exige que essa formação lhes seja conferida e, portanto, estamos aqui a trabalhar sobre a questão da educação. E, por outro lado, a necessidade de rever tudo isto à luz da digitalização, como já falámos também, e de ver como é que essa digitalização também pode ser regulada. Isto leva-nos a que o programa do trio de presidências tivesse sido revisto à luz disto. E temos aqui 4 grandes prioridades no programa do trio. Proteger os cidadãos e as liberdades. Esse é um ponto central para nós, é fazer com que
todo este regime de excepcionalidade que foi introduzido pela pandemia nos traga de volta à normalidade do Estado democrático. E, ao mesmo tempo, reforçar a resiliência da Europa para proteger os cidadãos, ultrapassar a crise, preservando os valores e o modo de vida europeu. Segundo, estabelecer um regime de crises mais abrangente, mais efetivo. Segundo bloco, desenvolver a nossa base económica e lançar a Europa do futuro. Aqui precisávamos de aprovar este pacote de financiação, está aprovado ao nível do Conselho. Precisamos de promover o investimento, criar emprego, fazer a retoma da economia e tudo isto alinhado com a agenda estratégica, com aqueles dois grandes vetores que são o vetor climático, nova energia, novas formas de encontrar produção que seja sustentável e, por outro lado, o vetor digital. Depois, aqui temos a quarta grande prioridade, que é essa mesmo, construir uma Europa com impacto neutro no clima, mas também uma Europa social. É preciso não esquecer esta terceira perna, este terceiro bloco da ação. Não é só o digital, não é só o clima, é a dimensão social, que é fundamental. Enfrentar a crise e as suas consequências através de um reforço do modelo social europeu. E, neste contexto também, tratar da questão das migrações, porque é fundamental, é outro dossiê muito importante que está aí. O quarto bloco do programa do trio chama-se Promover os valores e os interesses da Europa no mundo e tem a ver com esta visão geoestratégica que nós temos que ter, a união coesa, uma união mais forte no mundo, que dirima a relação futura com o Reino Unido, que reforça o multilateralismo e que tenha em conta o relacionamento com a África, nossos vizinhos, e fundamental essa relação, mas também com a China, com os Estados Unidos, com a América Latina e com a nossa vizinhança a sul e a leste. E este é o programa do trio. Deste programa do trio, a Alemanha decidiu, e bem, que tem, eu diria, duas gigantescas prioridades. A primeira prioridade era esta, que foi conseguida, a conclusão do acordo sobre o pacote do quadro financeiro e do plano de recuperação. A segunda grande prioridade da presidência alemã é a relação futura com o Reino Unido, é tentar resolver o Brexit. E depois, claro, estão aqui todos os outros dossiês. Uma presidência tem e traz as suas ideias próprias de como resolver as coisas, alguns dossiês prioritários, mas é, sobretudo, também, a presidência tem que ser um honest broker, tem que ser aquele país que, naquele momento, pelas funções acrescidas que tem que ajudar a resolver os dossiês que estão em cima da mesa. E, portanto, a Alemanha fala também da cimeira com a China, fala também da possibilidade de realizar a cimeira com a União Africana, dando assim impulso à agenda externa da União. Para a Alemanha é também muito importante a vizinhança a leste, é muito importante também o pacote do alargamento e, finalmente, os grandes dossiês que estão aí e que vão evoluindo à medida que tudo isto for avançando, migrações, agenda climática, o social. Isto deixa para Portugal a necessidade de termos uma visão estratégica para a presidência portuguesa, que tem que ser uma visão de uma presidência positiva. Pode ser que efetivamente a gente consiga entrar num novo ciclo de estabilidade europeia. Ela tem que ser também flexível, porque não sabemos o que é que vai acontecer com a pandemia. De alguma maneira sóbria, porque não estamos em tempos de grandes exultações. A crise financeira, não nos chamemos financeira, mas há uma crise económica e social profunda que temos que compaginar. A presidência tem que ser capaz de obter pontes e de obter resultados concretos na recuperação económica, na saída da crise, e aqui entram então as grandes 5 prioridades da presidência portuguesa. Eu diria que
a mais abrangente é esta de reforçar a resiliência económica da União, promovendo e implementando toda esta regulamentação que agora foi aprovada. A segunda, e que constitui o coração da presidência portuguesa, é esta ideia do motor social europeu, do modelo social europeu, perdão, como motor de saída para a crise, a criação de emprego, promoção da igualdade, a aprovação do plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. A terceira prioridade é recuperar a economia numa base sustentável, portanto apoiando a transição climática, aprovando a nova lei do clima, a nova estratégia para as florestas, a estratégia para o hidrogénio, as questões relacionadas com os oceanos. E depois, o quarto ponto, acelerar a agenda digital, ligando conectividade e democracia digital, formação, skills e inovação. E o quinto bloco, que tem a ver, mais uma vez, com o lugar da Europa no mundo, reforço do multilateralismo, para nós muito importante a relação com a África, com a Índia, com a América Latina e também a relação futura com o Reino Unido que teremos que implementar. E pronto, isto é, digamos, as grandes linhas. Nós queremos, para a presidência portuguesa, uma Europa resiliente, social, verde, digital e global. Esse é a nossa visão. Europa resiliente, social, verde, digital e global. E para isso iremos trabalhar com a vossa ajuda, porque é fundamental ouvir quem está no terreno, ouvir quem sabe, e queremos fazer algum conjunto de alguns eventos de debate sobre as prioridades portuguesas e esperamos que a Abreu Advogados nos ajude também neste caminho. Muito obrigada. A Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, muito obrigada. A apresentação foi sem dúvida do maior interesse e da maior atualidade. Agradeço-lhe ainda a disponibilidade em partilhar o seu tempo connosco no meio desta agenda que está particularmente complicada, tendo em conta este fim de semana que passou. A relevância dos temas é indiscutível, mas assim como é a sua abrangência, nós recebemos muitas questões. Temos um tempo relativamente limitado para debate, mas tentámos agrupá-las em grandes grupos para aproveitar o tempo ao máximo. Só uma pequena nota respondendo ao repto, a Abreu Advogados está absolutamente disponível para participar em tudo o que estiver ao seu alcance e no âmbito da presidência portuguesa, portanto poderão contar connosco para debater e para o que for necessário, estamos à disposição. Sabemos que a presidência do Conselho não é a Comissão Europeia, não tem iniciativa legislativa nem decide o resultado das negociações, mas vai conduzi-las no seio do Conselho e terá certamente múltiplas propostas de acordo e de resolução de impasses. Começando por uma primeira categoria de temas, começaríamos, se calhar, por um âmbito mais geral. A Senhora Secretária de Estado referiu as prioridades tanto do trio como depois, mais especificamente, da presidência portuguesa. No fundo, o que perguntávamos era um bocadinho, em termos mais práticos e de implementação, o que é que tudo isto significa. Por exemplo, o programa reconhece que a pandemia constitui um desafio sem precedentes para a Europa e para o mundo. Há um compromisso das três presidências em reforçar a resiliência da Europa, proteger os cidadãos e ultrapassar a crise, sendo reconhecida a urgência da ação que seja decisiva e abrangente. É possível aprofundar um pouco mais esta prioridade? Por outro lado, também, como referiu, a recuperação está baseada na solidariedade, na coesão e convergência, visando a construção de uma União climaticamente neutra. De que modo é que se verificarão estes desígnios e como será assegurado que a transição verde e a transição digital não constituirão obstáculos à competitividade? Finalmente, ainda nesta categoria geral, se fosse possível dar-nos aqui alguma informação sobre este desígnio do aprofundamento do mercado único, que sofreu distorções agora devido à situação de emergência que vivemos, mas que tem também como propósito promover a transição verde,
transformação digital, a soberania digital, a autonomia estratégica e industrial. Esta lista de propósitos é muito extensa, como já foi referido, e a pergunta que inevitavelmente acarreta é de que modo e de que formas poderá ser prosseguida. Enfim, são muitos temas, não sei se será possível responder a todos, mas tudo o que nos puder transmitir será bem-vindo. Muito obrigada, doutora Inês Sequeira Marques. Eu acho que é muito importante nós olharmos aqui para duas coisas. É muito interessante, nós temos que ver todo este processo da recuperação de uma forma transversal. A ideia dos silos em que nós resolvíamos as coisas aqui na área económica, ali na área social, do outro lado estava a educação e esse esquema de funcionar em silos está completamente ultrapassado e cada vez mais a pandemia nos mostra que a única forma de olhar para as coisas tem que ser uma forma transversal. E isso acarreta desafios também muito grandes, porque faz com que a nível dos governos e a nível da própria Comissão Europeia seja necessário que as pessoas conversem e falem umas com as outras e se encontrem programas que são verdadeiramente transversais. Eu diria que talvez o mais importante, que é este de gerar uma Europa solidária e preparada para enfrentar situações de crise, reforçando o investimento, recuperando a economia, tem aqui, de alguma maneira, três grandes blocos, eu diria. O primeiro tem a ver com ancorar a recuperação no Pacto Ecológico Europeu. E aí, todos os programas que foram aprovados, agora, neste bloco, todos os programas europeus, têm que mostrar que 30% dos fundos que lhes estão alocados se dirigem ao clima. Se dirigem à agenda climática. Significa que não têm impactos negativos no clima e, se possível, devem ainda ser proativos e gerar uma sustentabilidade geral da União. Poderão dizer-me, então, e como é que a gente depois monitoriza isso? Como é que estes 30% de todos os fundos a gente tem a certeza que são canalizados para o clima? Esse é um dos desafios que vamos ter que resolver. Como é que cada um dos programas, efetivamente, contribui, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico, para este grande desiderato do Pacto Ecológico Europeu, que em si mesmo não tem nenhum programa. Não há propriamente no orçamento da União um programa específico para o ambiente, mas é transversal a tudo. 30% de todos os programas têm que ser dedicados à questão climática e têm que contribuir para o Pacto Ecológico Europeu. Aqui temos as metas estabelecidas para 2050, temos metas também muito claras para 2030 e essas metas têm a ver com as emissões de CO2, têm a ver com a eficiência energética, têm a ver com as energias renováveis e, portanto, tudo isso tem a ver também de forma muito importante, com a inovação e com a ciência e tecnologia, com a ideia de encontrarmos, por exemplo, novos combustíveis, e aí entra a estratégia para o hidrogênio, que está a ganhar muito peso e muita força em toda a Europa. E, portanto, digamos que temos aqui um pacote, o pacote climático. O pacote digital também ele é completamente transversal, porque ele tem a ver com a ideia de usar a inteligência artificial, usar a economia dos dados, usar a internet das coisas, usar todo este avanço tecnológico enorme para ajudar à construção da economia, a economia do futuro, mas também para ajudar na vida das pessoas, para ajudar as empresas, para ajudar os governos que têm que fazer um esforço grande também aqui de melhorar a sua capacidade na área digital para chegar mais próximos das pessoas. E portanto, também aqui temos um caminho grande a percorrer, também ele transversal. E depois temos o outro grande bloco, que é o bloco social, da criação de emprego, da promoção do crescimento,
que tem, em primeiro lugar, a ver com a questão de Schengen. Temos que ter a certeza que o mercado único está a funcionar, de que as 4 grandes liberdades estão a funcionar, liberdade de circulação, de pessoas, de bens, de serviços, que as coisas realmente não estão amarradas àquilo que aconteceu agora, em que houve aqui interferências no mercado que eram necessárias para promover auxílios de Estado, por exemplo, imediatos, e que agora têm que retornar ao normal para permitir que haja esta capacidade das empresas e do mercado funcionar naturalmente. Mas há aqui, eu diria, outros 2 pontos. O primeiro é o social. A ideia de que temos que ter políticas sociais, a ideia de que é preciso discutir esta questão de haver um salário mínimo europeu, a ideia do diálogo social, a ideia da luta contra a pobreza, uma garantia para os jovens, uma garantia para as crianças, a ideia de que o sistema de saúde funciona e está aberto a todos, que são ideias complexas, difíceis. Nem todos os Estados, em função das suas formações políticas, têm a mesma visão sobre estas matérias. E, finalmente, o último bloco tem a ver com o reforço da política industrial e o que nós chamamos melhorar a autonomia competitiva da Europa, uma indústria mais autónoma, e também aqui a pandemia foi um espelho, mostrar-nos que nós não podemos estar tão dependentes de cadeias produtivas tão alargadas, de tal maneira que a gente não consiga produzir máscaras em Portugal, faz de conta. Conseguimos fazê-lo, estamos a fazê-lo, mas naquele início da pandemia havia aspectos da cadeia produtiva de medicamentos ou da cadeia farmacêutica ou de outras cadeias produtivas que nós verificamos que não dispunhamos deles. Portanto, esta ideia de promover uma indústria europeia mais autónoma, mais competitiva, a nova estratégia industrial, diversificar cadeias de valor, porque não se trata aqui de ser protecionista, trata-se sobretudo de diversificar cadeias de valor, reduzir de alguma maneira esta dependência de bens e de tecnologias críticas que são importantes para nós, e mais uma vez isso significa promover a investigação e promover a inovação. Eu acho que estes são os 3 grandes blocos da ação e a isto se destinam os 3 grandes blocos de programas financeiros da União. Portanto, é para aí, é para essa convergência de políticas, de ideias que se juntam ao enorme esforço individual de cada um dos Estados-membros, que tem que estar alinhado com estas 3 grandes questões, clima, digital e social, e é para aí que se dirigem também este quadro financeiro que aprovamos e este plano de recuperação. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. É um gosto revê-la e, se me permite uma nota pessoal, é muito bom saber que continua aí, assim como é muito bom saber que os embaixadores Nuno Brito e Pedro Lorti estão em Bruxelas. Fico não só tranquilo, como muito agradado por saber que ainda bem que há mudanças que não se dão e há pessoas que, pelo modo como desempenham as suas funções, se mantêm neles numa altura tão importante para Portugal. E foi um gosto trabalhar na Reper e foi um gosto trabalhar sob a sua orientação e por isso, nesta altura, antes dos elementos mais institucionais, permita-me esta nota e reitero, é bom saber que está aí. Eu queria focar-me na dimensão social, que é bastante cara a Portugal, já há muito tempo, mas antes de entrar propriamente nela, ao ouvir alguns dos nossos comentadores, abusou-se, julgo eu, um pouco da expressão pipa de massa. E, portanto, há uma visão um bocadinho instrumental da União Europeia que muitas vezes nos faz ver os apoios desta forma, assim como a cultura chegava em pacotes no tempo dessa de Queiroz por comboio, também às vezes temos esta visão da pipa de massa. E ocorreu-me que a pipa de massa, por vezes, se pensarmos no português do Brasil, pipa transforma-se rapidamente num papagaio de papel.
e, portanto, corremos o risco de receber barris e vê-los voar. E, portanto, eu pedia-lhe uma nota sobre de que modo é que o Governo pensará, no fundo, a responsabilização coletiva e conjunta da gestão dessa pipa que chegará e que queremos que seja produtiva. Mas relativamente à dimensão social, que, como disse, é cara a Portugal há muito tempo, o programa conjunto refere que o esforço de recuperação implicará redes de segurança para os cidadãos e para as empresas. E se há coisa que as empresas e os cidadãos precisam neste momento é precisamente de segurança. E, portanto, aquilo que lhe perguntava é que tipo de redes é que estão a ser consideradas e, em particular, uma vez que a nossa demografia é o que é, de que modo é que a solidariedade intergeracional e o envelhecimento digno e a melhor proteção dos direitos dos mais velhos também serão tidas em conta concretamente durante estes 18 meses. Há uma remissão e uma especial dimensão natural, porque devido ao modo como o Pilar se instituiu como efetivamente a base de tudo aquilo que é produzido a nível europeu em termos sociais, mas que a Sra. Secretária de Estado referiu recentemente que a nossa Cimeira Social, que será um dos eventos bandeira da nossa presidência, pretende dar um impulso político a este objetivo. Eu recordo-me que quando foi da negociação do Pilar, que houve vários Estados que relutaram a que o Pilar pudesse ter um conteúdo mais operativo imediatamente. E, portanto, para haver impulso político é preciso ter toda a gente a remar para o mesmo lado, é preciso ter toda a gente convencida de que isto é realmente necessário. É claro que a pandemia possibilita isso, mas aquilo que eu lhe perguntava era se nesse impulso político há alguma dimensão particular, política de emprego, condições de trabalho ou proteção social, que poderá ter um destaque particular durante a presidência portuguesa em especial, e de que modo é que poderemos perspectivar a presidência portuguesa no quadro destas matérias, aquilo que pretendemos semear, deixar para o futuro. Desde já lhe agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Muitíssimo obrigada. É um prazer realmente revê-lo. As suas duas questões são fundamentais, ou seja, como é que se transforma uma pipa de massa num rio fluido de financiamento produtivo que nos ajude a crescer e a fazer com que nas margens desse rio comecem a aparecer árvores novas. É disso que se trata, e temos que... aí há uma coisa que eu acho fundamental. Esta aprovação do Orçamento da União, que é um orçamento a 7 anos, em que os Estados-membros da União irão buscar os seus pacotes nacionais para a política de coesão, para a política agrícola comum, junto com os pacotes, com a dimensão central que está aqui, que são os pacotes europeus, digamos assim, os programas de gestão centralizada europeus. Isto tem que estar articulado e coerente com estas medidas de front-loading que estão agora aprovadas com este plano de recuperação. E é preciso assegurar essa coerência de forma total. Ou seja, temos que articular, eu chamo, para ser mais fácil entender, temos que articular o novo PT 2030, que é o nosso plano a 7 anos ou a 10 anos, com tudo aquilo que vier a ser este plano de recuperação que o Governo pediu agora ao professor Costa Silva, que fizesse esta visão estratégica de conjunto, mas que depois terá que ser transformado em coisas muito concretas, porque a execução deste plano, ou seja, todo o dinheiro que a Portugal cabe neste plano, e são cerca de 15 mil milhões de euros, tem que estar comprometido até ao fim de 2023. Portanto, tem que haver aqui um esforço enorme para que este dinheiro seja realmente bem aproveitado, que olhando para o impacto da crise ele seja efetivo, consiga dar uma resposta efetiva ao impacto da crise e que seja complementar da ação de longo curso
que nós queremos fazer. E é isso que eu entendo que o Governo está a fazer, vai fazer também uma consulta pública em relação ao plano de recuperação, ao nosso Plano Nacional de Recuperação, para poder apresentar uma primeira versão lá para outubro, para que haja aqui esta conexão profunda e ver o que é que podemos fazer. Uma coisa muito interessante deste plano de recuperação e que está associada a estes 15 mil milhões de euros é que ele não tem necessariamente uma elegibilidade regional, ou seja, não está preso à ideia de que tem que ser gasto nas regiões mais deprimidas, por exemplo. É um plano a nível nacional. E isso pode ser interessante, porque tem que haver aqui uma complementaridade entre, obviamente, Portugal tomar conta do seu interior, tomar conta de zonas que estão mais deficitárias e que são zonas menos desenvolvidas, mas também temos que, olhando para a pandemia, ver onde é que a gente encontra o maior impacto social da pandemia. Em grande parte, em grande medida, é nas regiões industrializadas ou nas regiões em torno das grandes cidades. São regiões que estão, zonas que estão economicamente deprimidas, socialmente deprimidas e também vai ter que ser aí, provavelmente, que vai ter que se atuar. Mas isto é uma decisão que vai ter que ser feita e tomada com essa visão de conjunto. O que é que nós vamos fazer com este dinheiro, de maneira a que ele tenha um impacto de longo prazo, aumentando a nossa resiliência económica, que isso é fundamental, e ao mesmo tempo traga uma resposta imediata para quem está a sofrer mais com a pandemia. Portanto, naturalmente haverá aqui uma componente para a saúde também, haverá seguramente uma componente para o turismo, que é uma área muito importante da economia portuguesa, mas terá que haver outros aspectos ao nível da educação, ao nível da digitalização, que não podemos esquecer. Quanto à segunda pergunta que tem a ver com as questões sociais, efetivamente nós achamos que uma Europa social mais forte pode ajudar na retoma económica. E estamos a pensar realizar essa cimeira social, em princípio no Porto, e a ideia é criar aqui uma sinergia, ou seja, pôr em movimento as forças vivas, os stakeholders de toda esta área, seja os empregadores, seja os trabalhadores, os sindicatos, as associações empresariais, seja o Comitê Económico e Social português, o Comitê Económico e Social europeu, a Business Europe, todas as entidades que discutem estas questões sociais e fazer com que elas possam discutir o plano de implementação do pilar social, como dizia o João e bem, temos um pilar social que é muito abrangente, que é muito importante e muito interessante, mas não tem dentes, não tem ação. Nós precisamos, e a Comissão vai apresentar, um plano de ação. E é esse plano de ação que é preciso que os stakeholders possam discutir e apresentar, eventualmente, recomendações para que isso possa ser efetivo. Sabemos que há divergências muito grandes. A ideia de ter um salário mínimo europeu, claro que compatível com as economias de cada país, obviamente, mas existir esta ideia de um salário mínimo provoca resistências muito grandes em vários setores. A ideia de uma melhor e maior cobertura social usando os serviços públicos também não é evidente. Há países em que isto não é tão claro. A ideia do contrato social e da ideia de haver um diálogo social implementado para gerar mais flexibilidade em termos do trabalho também, nem todos nem todos aceitam esta questão de início. Há outras questões que talvez sejam mais fáceis, como promover as qualificações empresariais, mas mesmo aqui também temos algumas questões, temos profissões que são reguladas, profissões que também não querem abdicar dessa regulamentação própria, não é? Temos que ver como é que isto se faz. E, portanto,
Há uma grande dimensão aqui na área social, tudo o que tem a ver com os novos tipos de trabalho. Nós agora estamos todos contentes porque podemos, em grande maioria ou em maior número, fazer trabalho em casa, trabalhar em teletrabalho, mas nada disso está regulamentado. As plataformas de trabalho digital também não estão regulamentadas. Portanto, há aqui muita matéria que é preciso olhar. Estas questões de olhar para as crianças e para os jovens, o desemprego jovem, que é fundamental também tomar medidas em relação a isso, criar uma garantia jovem de emprego, como é que se faz, o que é que se faz aqui, criar uma estratégia europeia para a igualdade de género que tenha uma incidência no salário das pessoas. E depois estes aspectos que também referiu que têm a ver com as questões demográficas. A Comissão vai apresentar um livro verde sobre o envelhecimento. Estamos a trabalhar também sobre as questões da demografia, como é que a gente resolve essa questão da promoção da coesão territorial e social. E o último ponto desta dimensão social, que agora tem uma relevância muito grande, até aqui a saúde era absolutamente minimalista nos programas europeus. Agora, de repente, a saúde aparece como uma área importantíssima. É preciso reforçar os sistemas de saúde pública, ter uma abordagem comum para enfrentar crises sanitárias e, por exemplo, o plano da saúde, que muitos se queixam que foi cortado e que poderia ser maior, poderia, não há dúvida que poderia, mas o que é certo é que ele neste momento tem 6,8 bilhões de euros e o programa anterior tinha 168 milhões. Portanto, há um salto gigantesco aqui para a área da saúde. E para uma área fundamental que a Comissão Europeia está a pegar realmente em mãos, que é o Plano Europeu de Luta contra o Cancro, que é uma coisa absolutamente fundamental, porque o cancro mata de forma absolutamente extraordinária na Europa. E a ideia de termos aqui uma estratégia para esta doença é realmente muito importante. Ou seja, há muitos aspectos nesta dimensão social que nós queremos abordar. Não vai ser muito fácil, esperamos que o que nós gostaríamos era que os líderes europeus pudessem aprovar eventualmente uma declaração ao nível de chefes de Estado a apoiar este pilar social europeu, a apoiar este plano de implementação, vamos ver, uma espécie de Gotemburgo II. Gotemburgo foi onde se criou o pilar europeu dos direitos sociais. Nós gostaríamos de ter uma espécie de Gotemburgo II em que fosse aprovada mais uma vez, pelos líderes, sublinhada a importância desta dimensão. Vamos ver se conseguimos, vai ser preciso muito trabalho, vamos lá ver. Obrigada. Muito obrigada. Passando ao núcleo mais direcionado para a economia, finanças e fiscalidade, tentando juntar aqui estas três grandes áreas. Começando por falar um pouco, pegando no que disse há pouco sobre a regulamentação, que é preciso fazer alterações em várias áreas. O trio já declarou que pretende aumentar o crescimento e a competitividade da União através de uma melhor regulação, da redução dos custos de compliance e da sobrecarga administrativa. Seria possível antecipar-nos algumas dessas medidas concretas ou que já estejam em ponderação ou em preparação pela Comissão e quais são os principais desafios que se antecipam? Por outro lado, como também referiu, o relançamento da economia europeia vai estar muito alicerçado numa estratégia industrial muito ambiciosa. Quais são as características principais desta estratégia e de que modo é que as empresas poderão beneficiar dela? De que modo é que se conseguirá assegurar a justiça e a coesão no momento, por exemplo, de promover a autonomia tecnológica da União Europeia, a identificação das cadeias de valor estratégico, o novo enquadramento dos ecossistemas industriais, a identificação de alianças industriais ou de projetos importantes do interesse comum? Passando um bocadinho à União Económica e Monetária, o seu aprofundamento, o fortalecimento da União Bancária, o reforço dos mercados de capitais são também
prioridades do trio. Pode dar-nos algumas noções do que está pensado para implementar estes desígnios? Finalmente, na questão dos recursos próprios, a Sra. Secretária de Estado já referiu há pouco quais é que estão em cima da mesa, quer dizer, temos já o novo recurso baseado nos resíduos do plástico não reciclável, há uma série de outros que foram elencados nas conclusões do Conselho. A pergunta é, tem Portugal alguma preferência quanto a estes e batalhará mais por uns ou por outros? Se pudesse pronunciar. Muito obrigada. Bem, vamos lá ver. Essa questão dos recursos próprios é muito, muito importante, porque nós vamos ter que pagar este pacote financeiro que a Comissão Europeia vai aos mercados buscar 750 mil milhões de euros, e este pacote vai ter que ser pago a partir do ano de 2027. É necessário pagar este dinheiro aos mercados. E, portanto, nós temos que perceber o que é que vai acontecer nessa altura, se nós vamos ter que fazer contribuições dos Estados-membros muito maiores para assegurar esse pagamento, ou se conseguimos encontrar aqui novos recursos próprios da União que nos ajudem a pagar. Certo que o pagamento vai até 2058 e, portanto, o pagamento é muito dilatado no tempo e que os juros são muito baixos, mas mesmo assim há que pagar. A ideia destes recursos próprios é muito importante, porque hoje o grande recurso da União é 1% é a percentagem sobre o rendimento nacional bruto de cada país. Portanto, aí é daí que entra o recurso básico da União. Além disso, há uma percentagem sobre o IVA, que também faz parte deste pacote, mas estes novos recursos que aparecem são muito interessantes. Este do plástico reciclável é importante, mas não tem uma dimensão muito grande. Para as empresas, para Portugal pode ser um recurso importante, porque nos obriga, de alguma maneira, a acelerar também este processo da reciclagem dos plásticos, porque a taxa será sobre os plásticos não reciclados. Depois, a taxa digital e a taxa do carbono na fronteira. Em princípio, a Comissão Europeia irá apresentar até janeiro de 2021 duas propostas sobre isso. E estas duas linhas de recursos próprios têm que estar efetivas a partir de 2023. A ideia de ter aqui este recurso sobre a taxa de carbono na fronteira tem que ser muito bem vista, porque isto pode ter implicações importantes em termos dos produtos que entram na União. Se nós pomos ali uma taxa de carbono à fronteira, temos que saber de que produtos é que estamos a falar. Um dos produtos que se fala bastante é, por exemplo, o aço, a produção de aço. Se a União Europeia importa aço que é produzido em estándares de sustentabilidade muito inferiores aos nossos, ou em estándares sociais muito inferiores aos nossos, também é natural que tenha essa taxa ali à entrada, na fronteira, e peça para que esse recurso fique com a União. Outra possibilidade é essa taxa digital, que ainda não está definida o que é que vai ser e o que é que pode ser. Sabemos que na OCDE tem estado a ser trabalhada a ideia de haver uma taxa digital sobre as grandes empresas digitais que não pagam os seus impostos, onde efetivamente os serviços são utilizados. Portanto, vamos ter que ter a certeza que tudo isto está enquadrado também por um debate mais alargado. Não pode ser só um debate europeu, tem que ser um debate que também está a decorrer na OCDE, e também que tudo isto é compatível com a Organização Mundial do Comércio. Portanto, temos que ter aqui garantias. Esperamos que sim, que até 2023 esta questão dos recursos próprios esteja efetiva.
Outro recurso próprio que ainda está em estudo é haver uma percentagem do ETS, ou seja, uma percentagem das taxas de carbono, do mercado de carbono, que neste momento é usado por cada país e que haja uma percentagem dessas taxas de emissão de carbono que possa servir também como recurso próprio da União. Essa, de momento, nem sequer tem data, mas é outro tema que tem que ser trabalhado. Quanto à outra visão mais global, eu diria que há aqui uma linha muito importante que é esta da nova política industrial europeia. O que é isto da nova política industrial europeia e como é que isto é importante para Portugal? Temos que ter, de alguma maneira, um pouco de cuidado, porque muitas vezes se fala aqui da criação dos famosos gigantes europeus para fazer face às grandes empresas chinesas ou às grandes empresas americanas. E nós, Portugal, temos que ter um pouco de cuidado com isto e nós preferimos falar de ecossistemas industriais. A ideia de que não são só grandes companhias, as grandes companhias têm que ter associadas SMEs, tem que haver aqui um verdadeiro ecossistema que junte autoridades públicas com a academia, com a área de investigação, que junte as grandes companhias com as SMEs que estão ao seu redor e também com os provedores de serviços que têm a ver com o exercício da atividade quer das grandes companhias, quer das SMEs. Portanto, esta divisão entre indústria e serviços está cada vez mais fluida e, portanto, nós temos que ter a certeza de que estes ecossistemas funcionam, grandes, pequenos, público, privado, academia, serviços, indústria, e tudo isto sempre na ideia de que temos que ver a competitividade global, sem dúvida, mas também temos aqui a transição digital e a transição verde. Portanto, estamos aqui com estes 3 outros blocos de elementos que são muito importantes. Transição digital, transição verde, competitividade externa. E o que é que a gente pode dizer? Há aqui alguns elementos que já estão a ser trabalhados em relação, por exemplo, esta aliança para o hidrogénio, a aliança para as baterias, a ideia de indústrias de baixa emissão de carbono e, pegado a tudo isto, há um outro bloco que é o da economia circular. A economia circular vem-nos trazer esta ideia de que não pode haver um crescimento contínuo, tem que haver um crescimento circular e esse crescimento vem da reutilização de materiais que nós temos que fazer. E, portanto, esta ideia de juntar todos estes elementos no que chamamos estes ecossistemas industriais é muito importante e é importante também para Portugal porque nesses ecossistemas entram matérias-primas e Portugal tem algumas matérias-primas importantes que temos que saber como explorar de forma sustentável. Portugal tem possibilidade de lítio e de outros elementos que temos que analisar. Não nos podemos sentar em cima daquilo que é também a nossa riqueza. Temos que o fazer de forma sustentada, sem dúvida nenhuma, mas temos que olhar também para esses elementos. Uma última palavra sobre a fiscalidade. Este é um tema muito importante, porque sabemos que é preciso melhor regulação, sabemos que temos que cortar a red tape, que temos que fazer com que as empresas e a atividade económica possa florescer sem estar amarrada a muita burocracia, e Bruxelas prepara também um plano contra as práticas fiscais agressivas na Europa. Eu acho que isto vai ser um tema também muito importante, que tem a ver com a famosa história dos paraísos fiscais na Europa. Vai ser um tema muito difícil, mas temos que tomar isso em consideração. E eu acho que estes elementos da fiscalidade vão ser muito importantes, assim como vai ser também muito importante a conclusão
da União Económica e Monetária, sobretudo tudo o que tem a ver com os instrumentos na área da União Bancária, na área do mercado de capitais e também na área, a famosa questão dos resseguros de desemprego, que vão estar ainda mais uma vez em cima da mesa. Portanto, tudo isto vai ter que ser visto e é um grande pacote. Obrigada. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Nós estamos quase a atingir o nosso limite e, portanto, esta seria a última ronda de perguntas e, numa lógica um bocadinho portuguesa, eu vou fazer aquele exercício tradicional de pôr o Rocio na Rua da Betesga e, portanto, como vou fazer isso da minha parte, não levarei a mal que a Sra. Secretária de Estado nos responder também de modo telegráfico, mas não queria deixar de qualquer modo de lhe fazer estas perguntas. Falou-nos que a presidência portuguesa será uma presidência positiva, e pela positiva, e flexível. A minha pergunta é um bocadinho o reverso desta medalha, isto é, existe um plano para um cenário em que tudo corra mal? Se o quadro financeiro plurianual não vingar como esperamos, nem o Fundo de Recuperação, se o Brexit sair, e calha exatamente no dia 1 de janeiro de 2021, no início da nossa presidência, e se em cima disto tivermos uma segunda vaga de Covid-19, passamos a ter um worst case scenario, portanto, será muito útil termos uma presidência positiva, mas também, e como disse, sóbria, e portanto eu calculo e gostaria de saber se realmente existe um plano para que tudo corra mal, ou para quando tudo corra mal. Relativamente a um setor que tem sido bastante acarinhado e tem tido alguma relevância nos últimos anos e em que Portugal tem tentado entrar também neste mercado, que é o setor espacial, o programa do trio aponta para uma nova era de atividades espaciais e, portanto, prevê-se que haja iniciativas relativamente ao espaço. No entanto, a presidência alemã é omissa no seu programa em relação a isso. A presidência portuguesa contemplará expressamente esta realidade. Num plano um bocadinho mais macro e de relações externas, pergunto-lhe quais são as expectativas de Portugal face à Cimeira de Líderes UE-Índia e também de que modo é que a presidência portuguesa estimulará o relacionamento com a África e se teremos um papel importante na busca de um sucessor para o acordo de Cotonou. Há também sempre, inevitavelmente, a perspectiva lusófona que a nossa presidência não deixará certamente de imprimir e, portanto, gostaria de lhe perguntar se haverá algumas iniciativas dedicadas aos países lusófonos ou com essa perspectiva, nomeadamente lembrava-me da parceria União Europeia-Cabo Verde, que já está vigente desde 2017 e parece-me ser um caso de sucesso. Ainda relativamente a esta minha tentativa demorada, que lá está, de conseguir falar de tudo em tão pouco tempo, nos últimos dias alguns meios de comunicação social deram conta de uma aparente dissonância na posição portuguesa quanto à relação entre os fundos e o Estado de Direito. E aquilo que lhe perguntava é se essa dissonância é mesmo real e que contornos deverá ter um mecanismo preventivo sobre o Estado de Direito que o programa do trio prevê. E para terminar, como vê, são só perguntas fáceis, quais são as expectativas de Portugal face à Conferência sobre o Futuro da Europa e quais são os resultados concretos em benefício dos cidadãos, como diz o programa, que são esperados dela. Agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade para conversar connosco. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Temos 1 hora para responder. Todas estas matérias são realmente muito importantes. Começando pela primeira, sem dúvida que nós temos um plano B, que é um plano que prevê que imaginemos que há um novo surto de Covid-19 ou qualquer complicação adicional que se produza durante este inverno, não é? Imaginemos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Não estamos livres disso, não estamos livres de que haja aqui um problema e, portanto, a presidência portuguesa, deste momento nós estamos a trabalhar no melhor cenário, mas também a prever tudo o que tem a ver com uma situação mais disruptiva. As reuniões terão que fazer-se por videoconferência, eventualmente, e temos o CCB, que vai ser a sede da nossa presidência de 2021,
2021, preparado com salas que possam permitir a realização de 12 videoconferências ao mesmo tempo, para permitir que grupos de trabalho, que reuniões ministeriais possam ter lugar, todas por videoconferência, como está a acontecer neste momento, basicamente, com a presidência alemã. E teremos que, em termos de substância, adaptar-nos ao que aparecer em cima da mesa na nossa presidência. Esperemos que esta questão do QFP se vá resolvendo, que o Parlamento dê o seu consentimento a este pacote e que sobrem para nós alguns regulamentos que teremos que dirimir, mas que, all in all, isto fique resolvido. O Brexit é mais complexo. Podemos efetivamente chegar à situação de, no primeiro dia da presidência portuguesa, estar perante uma situação de precipício em que o Reino Unido saia definitivamente da União, terminado este período transitório, sem que haja um acordo comercial em cima da mesa. Eu acho que a presidência alemã vai fazer de tudo para que isso não seja assim. Estamos ao dispor da presidência alemã para ajudar em tudo o que pudermos, todos os Estados-membros nesta linha de que haja uma solução, que seja uma boa solução para a Europa e para o Reino Unido nesta matéria de comércio, mas também nas outras, nas pescas, na ciência e tecnologia, na área da administração interna, que são áreas muito importantes para o Reino Unido, para Portugal, para a União Europeia. Portanto, esperemos que sim, mas se não, estamos a trabalhar e mantemos em cima da mesa um plano de contingência, que é um plano de contingência europeu, mas também um plano de contingência nacional, para fazer face a uma situação em que não haja acordo comercial na área comercial, sobretudo, que essa é talvez a mais impactante, com o Reino Unido. Depois, claro, isto tem implicações, tínhamos as salas no CCB, que são enormes e que estavam postas para ter 30 pessoas sentadas à mesa, agora com uma distância de 1,5 metro, a sala é pequena, então estamos a tentar adaptar as salas de maneira a que tudo isto possa funcionar mesmo do ponto de vista presencial, do ponto de vista logístico. Quanto agora, portanto, isto temos que ter a resiliência necessária para fazer como estas presidências, a croata, a alemã, adaptar-nos às circunstâncias, daí toda esta necessidade de flexibilidade. Em relação a essa pergunta muito concreta do espaço, o espaço é uma área que para Portugal tem crescido e que tem sido muito interessante. Portugal já conseguiu pôr de pé a sua própria agência espacial e isso é um passo relevante. Portugal, pela sua situação geográfica e sobretudo pela situação geográfica dos Açores, tem um papel relevante a nível de toda esta estratégia espacial europeia e, portanto, nós pensamos que neste quadro, por exemplo, eu tenho aqui que a ESA lançou uma missão de 53 satélites agora, alguns dos quais feitos com tecnologia já desenvolvida em Portugal, e a ideia é de potenciar esta vertente espaço junto com a vertente oceanos, porque a vertente espaço vai nos permitir fazer um mapeamento dos oceanos, a vertente espaço vai nos ajudar no mapeamento também territorial português, vai nos ajudar em tudo o que tem a ver com a agricultura, com a ideia, por exemplo, de irrigação específica em determinadas regiões. Portanto, o espaço é importante pela tecnologia que nos traz, pela investigação que tem associada, pelas bases de lançamentos de pequenos satélites que estão associados ao airspace nos Açores, mas também por esta capacidade que o espaço nos traz nas outras dimensões dos oceanos e da agricultura. Portanto, é aí, nessa conjunção, que nós queremos, porque isto tem um elevado potencial socioeconómico. Quanto à parte de política externa, obviamente que para Portugal os resultados de uma cimeira Europa-África que venha a realizar-se durante a presidência alemã são fundamentais. Não está ainda seguro qual a data desta cimeira, como é que ela vai concretizar-se, mas precisamos que ela exista e que haja resultados. A ideia de uma parceria com a África é importantíssima por razões geoestratégicas e é importantíssima também por razões económicas, de apoio
uma renovação de todos estes laços económicos com a África que permitam maior sustentabilidade para aquele continente, maior resiliência, porque também temos aqui uma terceira componente que não falámos, que é a componente das migrações e que provavelmente essa sim também teremos que tratar dela durante a presidência portuguesa. É o grande bloco que provavelmente nos virá parar ao colo, o grande bloco das migrações e da nova legislação sobre essa matéria, naquele entendimento da solidariedade e responsabilidade. Depois, para nós é muito importante também este relacionamento da União Europeia com a China. Achamos que ele é fundamental, temos que trabalhá-lo, tal como é importante o relacionamento com os Estados Unidos, com a administração americana que vier, vamos ver o que acontece, vamos ter eleições nos Estados Unidos em breve. Precisamos também de manter bem no radar outros grandes parceiros estratégicos, e a Índia é um deles, é um dos grandes parceiros estratégicos da União. Portugal empenhou-se em poder realizar uma cimeira informal de chefes de Estado e de Governo europeus com o Presidente da Índia, esperemos que isto também possa acontecer. E claro que, como sempre, aqui ainda no quadro da UE África, nós puxaremos sempre a nossa brasa à sardinha, a relevância neste contexto dos países de língua portuguesa, a CPLP e sobretudo tudo o que tem a ver com os países africanos de língua portuguesa que nós promoveremos durante a nossa presidência em estreita associação com os interesses que eles mesmos revelarem. Duas últimas notas, uma primeira sobre esta questão do Estado de Direito. Esta questão do Estado de Direito é uma questão fundamental. O artigo 2º do Tratado da União diz claramente que o Estado de Direito e tudo o que tem a ver com a democracia, com os direitos humanos, com a igualdade de género, todos esses aspectos são fundamentais para que um país possa ser membro da União Europeia. Isso é central e disso ninguém abdica. E, portanto, esta ideia do Estado de Direito como pilar fundamental da União e como pilar fundamental de cada Estado-membro da União não há discussão nenhuma em relação a isto. Neste momento, há dois debates que estão a ser feitos nesta linha. Um primeiro debate tem a ver com o artigo 7º do Tratado e diz respeito à situação do Estado de Direito na Polónia, e outro que veio através do Parlamento, outra versão do artigo 7º, através do Parlamento em relação à Hungria. Este debate arrasta-se há 2 anos, sem fim à vista e sem resultados. E, portanto, alguma coisa vai ter que ser feita aqui. O que foi decidido foi que, para tentar melhorar este sistema, a Comissão Europeia criou-se um novo mecanismo em que a Comissão Europeia vai fazer um relatório anual sobre o Estado de Direito. Esse relatório anual é feito com base num diálogo com o país, mas também com as NGOs, com as entidades da sociedade civil do país, e é debatido no Conselho, entre os Estados-membros, qual é a verdadeira situação em cada um dos países, num diálogo aberto, franco, interpares. Este é um segundo mecanismo que está agora em cima da mesa, para ver se saímos daquele impasse do artigo 7º, em que é preciso unanimidade e que aquilo não se resolve. Portanto, com este novo mecanismo, em que os parceiros vão todos discutir a situação do Estado de Direito em todos os países da União, e todos temos as nossas fraquezas, ninguém aqui é totalmente imune, portanto, todos temos as nossas coisas, portanto, é mais fácil discutir esta matéria. Criou-se agora, com este novo documento, com o novo quadro financeiro, uma terceira linha, que é discutir qual é o impacto de uma deficiência no Estado de Direito na execução dos fundos que venham da União Europeia. Tem impacto? Não tem impacto? Pode-se dizer que, imaginemos que se não há independência dos tribunais, se houver uma má utilização de um fundo e que isso seja revertido para um Tribunal Nacional,
Se não houver independência dos tribunais, pois o fundo não está a ser, ou seja, a utilização daquele fundo que vem da União Europeia, daquele dinheiro, poderá estar em causa, poderá haver aqui um problema. E, portanto, é esse novo mecanismo que ficou aqui agora, neste pacote que foi aprovado do quadro financeiro e do plano de recuperação, que diz a Comissão Europeia vai apresentar um novo mecanismo sobre isto, sobre o impacto do Estado ou de deficiências do Estado de Direito na execução dos fundos. Vai ter que se fazer. Claro que países que têm algumas reticências em relação a isto disseram logo, sim, está bem, mas nós queremos discutir isto no Conselho Europeu, e assim ficou, uma frase que diz, o Conselho Europeu retomará esta matéria em breve. E portanto, cautela-se aqui a questão do Estado de Direito, que é fundamental, e que Portugal sempre apoiou, Portugal sempre disse, o Estado de Direito é fundamental, o Estado de Direito tem que estar presente. Isso nunca houve dúvidas sobre isso. Agora, o que é que houve dúvidas é em relação ao facto de isto se tornar moeda de troca para termos ou não os fundos e ter ou não esta legislação aprovada. Quer dizer, a União Europeia não pode ficar refém desta discussão. A discussão não pode fazer-nos ficar refém. Portanto, há aqui uma questão estratégica, chamemos-lhe assim, e foi essa que o Sr. Primeiro-Ministro se referiu, que é, não podemos deixar que este debate sobre o Estado de Direito envenene tudo isto que tem a ver com os fundos. Sendo que é importante que ele fique lá, e lá está, e lá está. Só que agora precisamos ter também, e os senhores melhor que ninguém poderão concordar comigo, segurança jurídica. Não podemos dizer, o Estado de Direito é muito, deficiências gerais do Estado de Direito podem trazer inconvenientes para a execução dos fundos. Certo, mas o que é que isto se traduz do ponto de vista jurídico? Não é? Precisamos de saber quem é que verifica se o Estado de Direito está ou não a funcionar. Com que base? Portanto, tudo isto são elementos muito importantes que agora ficam mais acautelados nesta proposta. Última coisa, futuro da Europa. Futuro da Europa, vamos ver. O futuro da Europa, esta dimensão da conferência sobre o futuro da Europa, eu acho que isto é extremamente importante. É extremamente importante porque nós precisamos de realmente atrair as pessoas para este projeto europeu, para o debate, para saber que Europa é esta que nós queremos. Esta discussão sobre o dinheiro mostrou que temos aqui vários eixos a funcionar e várias ideias sobre a Europa, uns mais vocacionados para ver a Europa como basicamente um mercado único, é isso que lhes importa mais, estas questões da Europa enquanto mercado. Outros mais ligados à Europa por essa função redistributiva que ela também tem, a ideia da convergência, a ideia de encontrarmos um caminho comum. Outros mais preocupados também na segurança europeia, também em encontrar aqui mecanismos de solidariedade e de segurança. Outros que põem em causa os próprios mecanismos de decisão e que dizem, isto não faz sentido, 27 líderes, 4 dias, 3 noites sem dormir, a discutir processos, isto é ineficaz. Talvez seja, mas é o processo da democracia europeia. É o tempo da democracia. É o tempo de ouvir toda a gente. É o tempo de escutar, de dialogar, de encontrar soluções para todos. Como digo, às vezes com visões distintas do que é que querem para esta Europa. Temos uma agenda estratégica e isso é fundamental. Agora temos dinheiro para a implementar, mas temos que discutir com os cidadãos, com as pessoas, que futuro é que queremos para a Europa. E esta Europa ou se faz com as pessoas ou então não tem sentido. É preciso que os cidadãos se aproximem, se digam o que é que querem e se procure encontrar um melhor caminho para o funcionamento. Há muitos que apostam só na parte institucional, a dizer, precisamos de alterar os tratados, de mudar, de criar aqui mecanismos diferentes de decisão e tal.
eu não estou à espera que um cidadão que eventualmente nos esteja a ouvir que esteja mais interessado na questão dos Spitzenkandidaten do que em saber o que é que nós vamos fazer com os 15 mil milhões que acabamos de receber. E, portanto, eu acho que há aqui coisas que são fundamentais de coerência do que queremos para a Europa do futuro, do que queremos para Portugal dentro da Europa do futuro, e isso é muito importante neste contexto e no contexto deste debate sobre o futuro da Europa. Eu acho que é isso. Muito bem, terminamos o tempo disponível, mas antes de encerrar a sessão, eu gostaria de agradecer muitíssimo mais uma vez à Sra. Secretária de Estado pela extraordinária qualidade da sua intervenção e pelos múltiplos esclarecimentos que nos prestou. Na sua pessoa, desejamos o maior sucesso ao trio e à nossa futura presidência. Agradeço também a todos os que acompanharam este debate. Estamos irmanados na necessidade de fazer face a esta ameaça comum e de, em conjunto, no espaço político da União Europeia, conseguirmos encontrar soluções de recuperação. A resposta a esta crise, quanto a mim, nos vai ocupar bastante tempo, algum tempo, e a Abreu de Advogados cá estará para acompanhar os desenvolvimentos e a agenda europeia e as suas implicações para Portugal. Convidamos-vos a seguir a nossa atividade, em particular nos próximos seminários online e em futuras sessões de informação no nosso site abreuadvogados.com. A gravação desta sessão vai estar disponível em breve no YouTube. Muito obrigado, boas férias se for caso disso e até breve. Muito obrigada por esta oportunidade. Obrigada e sucesso.